Tudo bom, meus amigos do primeiro ano? Como é que estão vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de História da Filosofia. Nós terminamos a filosofia helenística e romana. Você viu no livro as partes referentes aos exercícios de fixação, os textos complementares. Lembre que esse é um assunto da nossa avaliação quinzenal, não é isso? A filosofia helenística é assunto da nossa avaliação quinzenal. É importante, portanto, que você esteja ligado nesses aspectos aí. Muito bem, a gente vai começar a filosofia medieval. Pronto. É aqui na ordem cronológica, se segue a isso. No livro, isso corresponde ao capítulo... Cadê ele? Ao capítulo 6, que tem como título Santo Agostinho e a Patrística, capítulo 6. Não é isso? Bom, só que para a gente falar sobre filosofia medieval, a gente já sabe que não se pode falar em Idade Média sem se falar em igreja cristã. Já que a igreja foi a instituição, estamos falando da Idade Média europeia, a Idade Média do feudalismo europeu. Não se pode falar em Idade Média europeia sem falar em igreja cristã. Porque a igreja, eu estava dizendo, né, foi a mais importante, a mais poderosa e a mais rica instituição nesse período. Quer dizer, pelo menos na maior parte da Idade Média, né? Já que a partir do final da Idade Média outras coisas vão aparecer, né? E a igreja vai perdendo essa importância. Mas, continuando, eu não posso falar de igreja cristã sem falar de como essa igreja surgiu e como surgiu o cristianismo, né? Então, antes de a gente pegar aquele capítulo 6, lá do livro de filosofia, eu preciso que no livro de história você vá para o capítulo 8. Livro de história, capítulo 8. Por quê? No capítulo 8, no meu livro, é a página 167. Mas como as edições variam de ano para ano, pode ser que a página no seu livro seja outra. Pouco importa. No capítulo 8, onde aparece a religião romana, já é o fim da história de Roma, vai aparecer um item chamado o advento. Advento quer dizer surgimento, aparecimento. O advento do cristianismo. Propositadamente, o escritor, o autor do livro, né, Alfredo Bolo Júnior, usou a palavra advento porque a palavra advento é uma palavra cristã e fala do tempo que antecede o Natal, as 4 semanas que vêm antes do Natal, que é o nascimento de Cristo, o aparecimento, o surgimento de Cristo na Terra. Então, a palavra advento aí é muito bem empregada porque está se falando da religião que usa esse termo advento. Então, no capítulo sobre Roma, o final de Roma, quando se fala sobre a religião romana, aí se fala sobre o cristianismo. Não é? São várias páginas trabalhando o cristianismo. Até um texto extra sobre o cristianismo antes de começarmos os exercícios. Tá vendo? Então, é importante que você leia no livro de história o capítulo 8 sobre cristianismo. É o capítulo que fala sobre o fim de Roma, né? A parte final de Roma, a parte do Império, e fala sobre a cultura romana e, nesse ponto, o cristianismo. Depois de a gente terminar isso, é que a gente vai para a Idade Média, para que você possa compreender com mais
clareza isso aí que a gente está falando. Muito bem, então vou dar uma explicação a vocês sobre o cristianismo. O cristianismo é hoje uma das mais importantes religiões do mundo ocidental. Hoje não, faz muito tempo. Faz pelo menos uns 1500 anos que o cristianismo é uma das mais importantes religiões do Ocidente. É claro que de lá para cá tem crescido muito e estacionado. Não é? De uma maneira geral, o crescimento do cristianismo tem sido muito pouco. Até a primeira metade do século XX, o cristianismo ainda estava em grande crescimento, em ascensão. A partir dos anos 60 do século XX, o século passado, não é? O crescimento do cristianismo vem se reduzindo, enquanto o islamismo cresceu e cresceu muito. O islamismo é uma das religiões que mais cresce em número de adeptos, em número de seguidores. Bom, mas voltando. Quais as origens do cristianismo? O cristianismo apareceu no Oriente Próximo, numa região que era uma província do Império Romano, chamada de Palestina. A Palestina era formada, não é, por 4 regiões. Daí o nome de tetrarquia, que ela era governada por 4 chefes políticos que o mundo romano terminou unificando. Era a Galileia, a Judéia, a própria Palestina, e tinha uma outra região que não me lembro agora. Né? Eram 4 regiões, na verdade 4 pedacinhos de terra desse tamanho. Né? A área metropolitana do Recife era do tamanho da tetrarquia toda. Só para você ter uma ideia de como aquilo era pequeno. A região foi chamada, não é, no mundo antigo, era o antigo reino dos judeus, não é? O reino de Israel e o reino de Judá, que foi dominado por vários povos. Você já estudou isso com o professor de história, não é? Quando estudou a história dos hebreus, que era o nome primitivo do povo que habitava aquela região. Não somente os judeus, hebreus, mas outros povos também, cananeus, jebuseus, né? Elamitas, camitas, gente que só faria. Tudo primo, tudo parente. Né? Tudo com a mesma origem étnica. Muito bem. O cristianismo vai nascer nessa região. Essa região era também chamada de Tzion, terra prometida. Os hebreus acreditavam, não é, que o Deus deles, Yahvé, ou Javé, teria prometido a Abraão, pai de muitos, não é, aquela terra para os descendentes de Abraão. Bom, a região foi dominada por vários povos, até que finalmente, no ano 70 a.C., Pompeu, o general romano, conquistou aquele reino que pertencia ao reino helenístico do Egito. Né? Dominou a região, transformando o lugar em uma colônia romana. Como sempre os romanos faziam, eles dominavam a região, escravizavam algum número de habitantes e procuravam entrar em acordo com as elites locais, os governantes locais. E os romanos perceberam que aquela região tinha tradicionalmente uma monarquia, havia reis e havia também um corpo de sacerdotes que tinham uma força muito grande sobre o governo, sobre a monarquia. Então o que é que os romanos fazem? Os romanos então entram em contato com os líderes desses sacerdotes e com os líderes da nobreza local. Quem é que pode ser de vocês
o rei? Quem é que está de acordo de colaborar com os romanos no domínio da terra? Nós manteremos os privilégios de vocês, os impostos de vocês, os costumes de vocês, a religião, tudo, desde que vocês respeitem a força de Roma no controle do país. Cobraremos os nossos impostos e vocês cobrarão de vocês. Vocês terão direito a manter a própria religião, a própria estrutura, costumes, hábitos, desde que obedeçam a Roma. Então, certas coisas Roma vai resolver. Vocês não vão poder mais resolver. Mas o dia a dia, o cotidiano, as leis de vocês vão valer. Quem é que está disposto a colaborar com Roma? Muito bem. Então, um grupo de sacerdotes aceitou esse controle. Um grupo da nobreza dos hebreus aceitou esse controle. Então foi escolhido, não é, como soberano um camarada, Flávio Herodes, que se dispôs a colaborar com os romanos. Seria então nomeado tetrarca, rei das 4 regiões, né? Judeia, Idumeia, Galileia e, meu Deus, 4 regiões. Bom, já eu vou me lembrar desse negócio. E os sacerdotes escolheram entre eles um chefe sacerdotal, né? Um pontífice, né? O sumo sacerdote, como era chamado, que representaria os interesses religiosos junto a Roma. Pronto. Os anos se passaram. Esse Flávio Herodes teve um filho chamado Herodes, que foi cognominado o Grande, e o filho de desse primeiro sacerdote herdou o trono do pai, né, o cargo de sumo sacerdote, que é Caifás, né, e se torna sumo sacerdote. Pois bem, quando esse pessoal governava a tetrarquia, esse mundo, essa região que corresponde hoje ao Estado de Israel e ao Estado palestino, vai nascer um menino de uma família pobre, não é? Yoshua ben Yusuf, Jesus, filho de José, e de uma mulher chamada Maria, uma jovem, não é? Com 13, 14 anos, o que era comum naquela época, não é? Uma menina com essa idade casar com um homem mais velho, isso também era comum, um viúvo, que provavelmente já tinha filhos, e desse casamento nascerá esse menino, né, chamado Yoshua, Jesus na tradução latina. Para os cristãos, Jesus não é filho de José. Ele é filho de Maria a partir de uma concepção milagrosa, uma concepção divina, né? Maria engravidou de Deus e vai ter esse filho, né, que se chamará Jesus, que tem uma missão divina, uma missão especial. Ele vai morrer como ser humano, passar pelo sofrimento, a vida de um ser humano comum, né, para apagar o pecado intelectual, o pecado de traição cometido por Adão e Eva, né, na criação, que os cristãos, a teologia cristã, chama de pecado original. Então, esse pecado original separou os homens de Deus, né? E Deus, apesar de ter feito todos os esforços, né, com os hebreus, esse pecado não teria sido resgatado, apagado, né, encerrado. Era preciso então o sacrifício de um ser humano divinizado, porque era filho do próprio Deus com uma mulher humana, para esse pecado ser encerrado. Muito bem, esse sacrifício especial iria resgatar a humanidade outra vez e trazê-la para junto de Deus.
Muito bem, esse menino, né, durante a sua infância, adolescência e o começo da vida adulta, não teve assim nada de especial, exceto o fato de que, né, as narrativas sobre a vida desse menino, essas narrativas são chamadas de evangelhos. Em grego quer dizer boa nova, boa notícia, notícia agradável. Euangelion, em grego. Através dos evangelhos, foram muitos evangelhos escritos. Mas a partir de um determinado tempo, né, os cristãos resolveram escolher entre os vários evangelhos 4 como aqueles que deveriam ser considerados inspirados por Deus. Não que os outros não fossem verdadeiros, mas eles selecionaram dos outros 4 apenas. O Evangelho de São Marcos, São Mateus, São Lucas e o Evangelho de São João. Pronto. Então esses 4 contam a vida de Jesus. Alguns deles, os chamados evangelhos sinóticos, 2, falam de um episódio da infância de Jesus. Quando Jesus, né, com 12 anos, né, foi ser levado ao templo, né, provavelmente era a cerimônia que os judeus chamam hoje de Bar Mitzvah, né, quando a criança que está iniciando a puberdade, né, vai se tornar o futuro chefe da casa, né? Então, o Bar Mitzvah corresponde a uma espécie de maioridade. A criança tem que ler, né, uns trechos da Torá, dos livros sagrados dos hebreus, né, vestir uma roupa especial e mostrar que vai seguir a religião dos pais, que vai seguir a tradição, né, do judaísmo. Pois bem, durante essa ida dos pais a Jerusalém, eles moravam numa cidade chamada Nazaré, né? Os pais voltaram junto com os amigos e Jesus ficou lá em Jerusalém. Só já no meio do caminho é que Maria e José perceberam que o filho não estava no meio das outras crianças e voltaram apreensivos. Enquanto Jesus estava em Jerusalém, ele estava conversando com os sacerdotes do templo, que ficaram admirados com a sabedoria do menino, né? Começaram a conversar com ele e o menino a falar sobre os livros sagrados, a fazer interpretações e explicações sobre a Torá. E todos se admiravam da sabedoria, não é, da inteligência, da argumentação daquela criança, não é? Os pais pegaram de volta Jesus, deram um rela. Jesus respondeu que estava cuidando das coisas do pai. E aí, quando ele falou do pai, ele não estava falando de José, né? Ele estava falando do próprio Deus. Àquela altura, Jesus já demonstrava que sabia que não era filho de um pai comum, mas ele era filho da própria divindade. Bom, o tempo passou e Jesus já aparece adulto, né, indo se batizar com um primo chamado João, apelidado o Batista, o batizador. Lembre que João é um nome comum. Jesus também é um nome comum entre os hebreus. Não é nada de excepcional. Voltando. Esse primo de Jesus, João Batista, nasceu 6 meses antes de Jesus, né? Quando Maria engravidou, uma prima dela, chamada Isabel, também engravidou. Então, Maria, quando Isabel foi ter menino, foi para a casa dela ajudá-la, né? Cuidar nos primeiros dias após o nascimento, após o parto de João. 6 meses depois, né, Maria deu à luz a Jesus. O nascimento de Jesus, a gente sabe, não é, aconteceu de uma forma confusa. Quando Jesus estava para nascer, o imperador Otávio Augusto César mandou fazer um recenseamento nas províncias do Oriente para saber, não é, quem eram os homens adultos, quem eram os homens em capacidade de servir o exército, qual era a profissão dos homens daquela região
e quem ia poder pagar imposto e quanto iria pagar. José era carpinteiro, né? José, casado com Maria, era carpinteiro. Maria, grávida já de 9 meses, teve que ir com a esposa para se recensear na cidade de Belém, porque José tinha nascido em Belém. Então ele ia para a cidade de origem. E lá na cidade, por conta do recenseamento, todas as hospedarias, todos os lugares de hospedagem estavam ocupados. Mas havia junto da hospedaria, um lugar onde as pessoas que viajavam, né, você viajava montado em burricos, em jumentos, né, e esses animais tinham que ficar em algum lugar. Então a hospedaria tinha uma estrebaria, um local para guardar os animais. E o único lugar onde Maria e José puderam ficar foi nessa estrebaria, né, junto com os animais. E foi naquela noite, né, antes do recenseamento, ou depois do recenseamento, quando já iam voltar, que Maria teve as dores do parto e Jesus nasceu, não é, na estrebaria da hospedaria, porque não havia vaga para ele ficar. Se houvesse vaga, lógico, ele teria um espaço, um quarto, ou um quarto coletivo, ou um quarto para o casal. O fato é que Jesus nasceu nessas condições, não é? Bom, Jesus cresceu, como eu disse, foi se batizar com o primo José, batizar, não é? João, o primo de Jesus, não é? Acreditava que uma forma de você se preparar para a vinda de Deus à Terra era tentar se penitenciar, arrepender-se dos pecados. E um ato que mostraria esse arrependimento seria lavar o seu corpo num rio, invocando o nome de Deus, né? E João fazia essa cerimônia com quem quisesse esperar. João tinha muitos seguidores, muitos que eu digo, na verdade, devia passar de uns 30 a 40 pessoas, né? Mas para aquela região, isso era muita coisa. E Jesus, então, veio para o primo e disse que queria, né, lavar o seu corpo para se preparar espiritualmente para a vinda de Deus aqui na terra. João, que era um homem santo, sabia que o primo Jesus não era um homem comum, era o filho do próprio Deus com Maria, uma mulher comum. E ele diz para o primo: você é que devia me batizar, você não tem pecado, você é o filho de Deus. Mas Jesus disse: não, vamos fazer como manda a tradição. Eu quero fazer para dar o exemplo para todos os homens. E João, não é, aponta Jesus como o Messias que deveria vir à Terra. Que João estava esperando, não é, como tantos hebreus, a vinda do Messias, do Salvador do povo hebreu. Pois bem, o Salvador estava ali. Chegara ali naquele momento. E aí o que aconteceu? Os discípulos de João passaram a seguir, os seguidores de João passaram a seguir Jesus. E aí começa a vida do pregador Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo dizia de novidade para o mundo? Na verdade, Jesus não trouxe nenhuma mensagem nova essencialmente, do ponto de vista de ideias. O que acontecia é que Jesus interpretava a Torá, o livro sagrado dos hebreus, de um jeito diferente. Acontece que as pessoas, quando Deus falava sobre castigo e disciplina e prisão, os seguidores da lei, os sacerdotes, usavam aquelas palavras com muita dureza. E Jesus diz: olha, não é isso que Deus está querendo dizer. E Jesus não chamava Deus, Jesus chamava meu Pai. E isso é uma novidade. Pela primeira vez, uma pessoa se relacionava com Deus, não como
um ser distante, um juiz terrível, tremendo, de quem a gente tivesse medo. Jesus chamava Deus de Pai, alguém com quem eu posso me relacionar, que é uma autoridade, sim, mas para quem eu tenho amor. E esse Pai também me ama. Ele não é só um juiz irado, raivoso, com vontade de matar e torturar. Ele é, antes de tudo, um pai que quer educar, que quer ensinar, que quer proteger. Então, essa maneira de tratar Deus assim com intimidade escandalizava os sacerdotes da época. Isso é realmente uma novidade. Mas o que Jesus dizia, olha, é mais importante perdoar do que castigar. É mais importante ensinar a fazer certo do que querer consertar depois. É mais importante amar do que odiar. É mais importante ajudar do que pagar para alguém fazer. É mais importante você dar do que receber. Isso já estava escrito nos textos antigos. Isso também eram ideias dos cínicos, dos epicuristas, dos estoicos. Tá lembrado disso aí, não tá? Jesus coloca em prática aquilo que até então era teoria filosófica. O que os estoicos falavam, e os epicuristas, que os homens são irmãos, que deve existir uma fraternidade entre os seres humanos, né? Que o amor, a bondade, a caridade é uma virtude muito mais importante do que a guerra, do que a coragem, do que a valentia. Isso que se dizia filosoficamente, teoricamente, Jesus agora estava praticando e ensinando às pessoas que tinha que se praticar isso. E que isso não era só filosofia, era disso que Deus gostava. E Deus ia gostar da gente na medida em que a gente praticasse isso. Então, mais importante do que castigar o pecador, era fazer o pecador não pecar de novo. Era ajudá-lo a não pecar. Em vez de querer castigar, em vez de querer apedrejar e dizer que Deus é juiz e vai condenar todo mundo ao fogo do inferno. Não. Isso era uma maneira diferente de dizer o que já estava escrito antes, mas que ninguém botava em prática. Então, o amor ao próximo, a igualdade entre os homens. Por que igualdade entre os homens? Porque Jesus dizia que todos nós éramos filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Se Deus criou o primeiro casal, e o primeiro casal foi filho, Adão e Eva foram filhos de Deus, todos os filhos de Adão e Eva são também filhos de Deus, porque são netos, bisnetos, tetranetos, pentanetos, todo mundo é filho de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós não somos iguais aos outros, às outras criaturas da natureza. E se nós somos filhos, Deus nos ama. E Deus nos quer como filhos. Ele não nos vê como servos subalternos, entendeu? Criaturas que ele manipula para fazer o mal. Vê que ideia. Deus é amor. Porque Deus se relaciona com seus filhos. Sim, Deus, vez por outra, tem que castigar, vez por outra, como todo pai, tem que botar ordem. Mas Deus é principalmente amor. Então, essa pregação, de início, incomodava, mas não atrapalhava muito. Mas quando Jesus começou a falar que a riqueza era um mal e que corrompia o coração dos homens, e que muitas vezes a riqueza era usada para oprimir, para sufocar, para escravizar, para humilhar os mais humildes, essa riqueza era perigosa, era pecaminosa. E Jesus começou também a denunciar
as formas de opressão, as formas de injustiças sociais. E lógico, Jesus começou a apontar quem é que oprimia o povo: os ricos judeus e os sacerdotes judeus, principalmente aqueles do grupo chamados fariseus. Farizim quer dizer os puros, os perfeitos. E Jesus dizia que os fariseus não tinham nada de puros nem de perfeitos. Eles eram como se fossem sepulcros, por fora bonito, mas dentro com carne apodrecida. Chamava os fariseus de raças de víboras, serpentes, cobras venenosas, de hipócritas. Puxa vida, imagine que eu saísse hoje pelo mundo, não é, dizendo que deputados, senadores, juízes, desembargadores são safados, mentirosos, canalhas, ladrões do povo. Certamente eu terminaria sofrendo um processo, não é, da justiça, por calúnia, infâmia, não é, difamação. Iam exigir de mim: cadê as provas? Como nós vivemos no Estado democrático, não é, eu não iria ser crucificado, mas eu ia sofrer problemas com a justiça, porque eu estava ofendendo as autoridades constituídas. Está vendo? Jesus cavou a própria cova. Ao falar sobre injustiças sociais e dar nome a quem cometia essas injustiças, Jesus começou a ter problemas com as autoridades constituídas. Outra coisa que Jesus deixava claro é que ele era o Messias prometido. Era ele que veio libertar o povo judeu. Mas atenção, ele não veio libertar o povo judeu do domínio dos homens comuns. Ele veio libertar o povo judeu do ponto de vista espiritual. Não é transformar o reino dos homens num reino, não é acabar com o domínio romano, é criar um reino novo, um reino de justiça social, um reino de amor, um reino de fraternidade, de caridade, um reino onde todos fossem iguais, que ele chamava o reino dos céus. E que esse reino poderia começar a ser construído aqui na terra. Para isso, lógico, as pessoas tinham que abdicar dos seus privilégios. Você tinha que atender aos pobres, dividir as riquezas. E esse negócio de dividir riqueza é uma coisa perigosa. Ora, logo, as autoridades, não é, dos judeus, principalmente os sacerdotes, principalmente os fariseus que estavam sendo ofendidos por Jesus, começam a querer condenar Jesus, prendê-lo e condená-lo. E a melhor acusação seria uma acusação religiosa, dizer que ele cometia crimes contra a religião, blasfemava. E ele vai ser preso e condenado por essas ideias. Só que você já sabe que quando os romanos dominaram a Judéia, né, o povo hebreu, ficou claro que as autoridades dos judeus podiam julgar alguns crimes, mas não podiam condenar ninguém à morte. Só quem podia condenar um condenado à morte era o representante de Roma, o procurador, como era chamado, né, que respondia pelos interesses de Roma na Judéia. E esse procurador se chamava Pôncio Pilatos. Jesus, então, depois de ser condenado pelos sacerdotes, condenado à morte, é levado a Pilatos. E os sacerdotes querem que Pilatos mande matar Jesus, condene Jesus à morte. Pilatos, então, começa a conversar com Jesus. Na verdade, não é conversar, não é? Ele, como todo juiz, tem que fazer perguntas. Jesus está se submetendo a um inquérito, não é? A uma investigação. E Pilatos percebe. Pilatos é romano. Pilatos é um romano rico, que teve a paideia,
a educação de todo cidadão romano. Estudou retórica, estudou oratória e estudou filosofia. Pilatos conhecia as ideias dos estoicos, dos epicuristas, dos cínicos. Pilatos percebeu que estava diante daquilo que nós chamaríamos de um filósofo cínico, porque cínico, Jesus não tinha apego às coisas materiais, se vestia com simplicidade, né? Se via que era um homem que tinha uma vida simples, mas que tinha uma inteligência brilhante. Pilatos percebeu que estava diante de um filósofo, um homem com ideias importantes, e que aquelas ideias não atrapalhavam o Império Romano, como o epicurismo, o cinismo, o estoicismo nunca atrapalhou o Império Romano. Ao contrário, a elite romana também falava dessas ideias. E Pilatos diz para os sacerdotes que não vê nenhuma culpa em Jesus. Os sacerdotes, então, os fariseus, perceberam que Jesus nunca seria condenado pelo fato de dizer que era filho de Deus, que Deus era pai, né? Aqueles argumentos religiosos de blasfêmia não iriam condenar Jesus. Aí os sacerdotes resolveram imputar a Jesus um crime novo, um crime político. Esse homem diz que é rei dos judeus e nós não temos outro rei senão o imperador César. Agora é diferente. Jesus estava cometendo, né, estava sendo acusado de um crime político, de dizer que era rei. E aí não pode haver um outro rei, porque César, o imperador, é que é o governante. Aí Pilatos vai ter que julgar Jesus. Mas quando ele conversa com Jesus sobre o que diabo é ser rei, ele percebe que Jesus está falando de um reino espiritual, como Platão, um mundo de ideias, um reino de ideias, de pureza, né, de felicidade, de justiça, que não é o reino da terra. Pilatos insiste que Jesus não tem culpa nenhuma, mas os sacerdotes que tinham, né, uma claque, um pessoal pago para gritar morte a Jesus, incitam o povão ali. Pilatos então resolve dar um castigo a Jesus, dar uma pisa em Jesus, umas chicotadas, e encerrar esse assunto. Jesus é espancado, é trazido de volta ao tribunal, mas o povo, né, pago pelos sacerdotes, continua gritando que Jesus deve morrer. Pilatos então diz que ele não vai condenar Jesus, não em nome de Roma, mas vai cumprir a tradição dos judeus, e Jesus será levado à cruz. Pilatos então lava as mãos, quer dizer, como quem diz, estou fora disso, né? Pilatos se omite, ele não quer enfrentar o povo, porque ele tem medo de uma rebelião de judeus ali, né? A cidade estava cheia de gente, era tempo de Páscoa, uma festa dos judeus em Jerusalém, e uma revolta ali podia ser complicada. Para não criar complicação, Pilatos se omite, Jesus morre crucificado. E a morte de Jesus vai dar início a uma outra coisa. A gente vai ver isso na próxima aula, certo? Até lá então.